Fala, galera! Já sabe, né? Independente Esportes, a melhor do Vale. Tamo junto. Siga no canal, ativa o sininho e tamo junto. Boa bola, bora lá, Independente Esportes. Qual foi o melhor jogador com quem vocês já jogaram? Ó, cara, na verdade foram vários. Em questão, eu digo, aqui no Brasil, quando eu vim no Atlético Paranaense, acho que o Lúcio Gonzalez é um cara, é um multicampeão, um cara que, né, ganhou tudo por onde passou. Também teve Carlos Alberto, Grafite, goleiro Everton, Nicão, né? E lá fora eu tenho, assim, boas lembranças do Vitor Vasquez, né? Que foi um cara que jogou 15 anos no Barcelona, né? Então, cara, a qualidade que esse cara tinha era fora da curva, assim. Acho que assim é o que eu mais me recordo até o momento. E depois, né, quando eu tive na seleção também, né, com vários jogadores, Luan, enfim, acho que vou falar alguns aqui e vou acabar esquecendo outros, né, porque a gente acaba, né, rodando e não tem, às vezes, noção do tempo, e passa tempo e fica isso e aquilo. Mas eu acredito que mais ou menos são esses os que eu tenho boa lembrança, vamos dizer assim. Boa. A pergunta, pra mim, não sei se ela tá clara, se é com quem vocês já jogaram ou jogaram contra, ou com quem foi os melhores que você enfrentou. Pois é. Que jogou do meu lado, eu acho que foi o Soteldo, o Marinho, o Lucas Veríssimo. Pra mim foram esses que tinham mais qualidade, que estavam no melhor momento. Esses três que eu lembro, assim, que foram os que mais fizeram diferença quando estiveram comigo. Que na verdade são os que marcam, né, cara? É o que eu digo, a gente pode citar aqui vários, mas, cara, que nem os três que ele citou é fora da curva. E eu, principalmente, o Lúcio Gonzalez, um cara também multicampeão, né? Então tu vai falar o quê de uns caras desses que ganharam tudo por onde passaram? Então é o que eu digo, a gente falou alguns e certeza que vai ficar alguns para trás, mas mais ou menos é isso que a gente tem em mente. Se eu tivesse que escolher um que tem o dinheiro na mão, tu só pode contratar um Jorge dirigente. Cara, é difícil, velho. Mas teriam dois por duas opções. O Lúcio Gonzalez, um cara vencedor, um cara conhecido mundialmente. E o Vitor Vasquez, pelo fato de ter feito a base toda no Barcelona, né? Foram 15 anos de Barcelona. Então, assim, mais um em específico, assim, cara, eu acho que num contexto geral, assim, o Vitor Vasquez. É um cara que eu jogamos 3 anos e meio junto na Bélgica, né? Grandes competições e é o cara, assim, que me marcou até hoje, que eu joguei junto, né? Eu acho que eu escolheria, por exemplo, entre o Soteldo e o Marinho, eu escolheria o Marinho pela experiência já, né? Decide mais jogo, tem a cabeça mais avançada pelo fato da idade, apesar do Soteldo ser mais... ter mais força hoje, ser mais rabiscador e com poder de decidir um jogo mais do que o Marinho hoje. Então, eu ficaria com o Marinho, mas balançando. Esse papel aqui. Vamos ver se eu sei ler ainda. Qual foi o jogo mais marcante que vocês já jogaram? Bela pergunta. Pode começar. Eu acho que não tem um específico, assim, são vários. Para mim, a estreia na Série A foi um jogo muito marcante. Jogar contra o Boca na Bombonera foi muito marcante também. Eu acho que esse foi o mais marcante para mim, jogar contra o Boca na Bombonera, que eu fiquei a noite toda sem dormir, assim, de pensar. Uma semifinal de Libertadores, cair no meu colo, um jogo assim, foi o jogo mais marcante para mim. Cara, são perguntas, na verdade, que acho que hoje tu não conseguiria terminar de responder, né? Eu acho que a estreia é uma coisa que fica marcada, né, cara? Principalmente por onde eu
né, passei, por onde eu joguei, meu primeiro jogo da Libertadores, meu primeiro jogo da Champions League, meu primeiro jogo da Europa League. Então é que nem o Lércio disse, eu acho que são vários momentos, né, cara? Eu não consigo, assim, te falar qual foi o mais marcante. Ou melhor, posso até puxar um que eu acho que o meu nome, na verdade, foi muito reconhecido aqui no Brasil, que foi meu jogo contra o Cruzeiro, na Libertadores, em 2014, onde o Cruzeiro era o atual bicampeão, né? E eu fiz 3 gols no Cruzeiro, né? Fiz 2 no Uruguai, onde a gente ganhou 2-0. E o outro no Mineirão, onde a gente empatou 2-2, né? Então, acho que esse jogo, para mim, foi o mais marcante, assim, vamos dizer, né? Até foi ali aonde, na verdade, eu explodi, né? Foi aonde eu fiquei reconhecido, né? Principalmente aqui no Brasil, pelo fato de ter feito gols, né? No atual bicampeão, naquela época. E então, acho que vários momentos são marcantes, mas eu posso dizer que eu fico com esse do Cruzeiro, que foi aonde eu apareci pro cenário futebolístico. Contem a história mais engraçada que vocês acompanharam no esporte. Vou deixar pra ti essa e eu vou pensando, porque história engraçada acho que acontece no dia a dia, todos os dias, né? Quando tu tá ali, chega um companheiro, sei lá, com a roupa diferente, com um negócio assim bizarro, que tu não sabe o que falar, mas cara, algo assim engraçado que eu paguei. Pois é o que eu falo, agora o cara não vê assim, não me vem na memória, né? Momentos engraçados, um mais marcante, cara, Uma coisa que é engraçada no futebol é quando você chega num clube, que você é novo no grupo, quando a gente vai pra primeira concentração, tem a apresentação, né? Você tem que subir em cima da cadeira, tirar o sapato, o chinelo, aí tu tem que cantar uma música ou contar uma piada, contar o que tá acontecendo, por que você chegou aqui, o que é os teus planos no clube. Isso é muito engraçado, né? Porque ninguém leva a sério. Aí você passa vergonha demais. E os caras fazem pergunta pra esculhambar mesmo. E aí, é coisa que tu não... Ainda bem menos que espera, né? Não sai na imprensa, né? Tudo. Porque o cara só passa vergonha. É bom quando a gente já tá lá e chega outros. E a gente faz pergunta. A gente que... nesse quesito aí, aonde eu paguei o mico, vamos dizer assim, é o que eu digo. Agora ele falando, a gente vai... E, cara, eu lembro que quando eu subi um profissional no Uruguai, eu não falava espanhol. Eu não falava espanhol direito, na verdade, e o uruguaio, em questão assim, quando eles estão fazendo as refeições, eles são muito certos, sabe? Muito, vamos dizer, rígidos. Em questão de, tipo, o último, né? Até que o último não levanta, o cara, tu não pode sair da mesa. Por exemplo, o sal, eles não te entregam na mão no Uruguai, tu tem que colocar na mesa e tu pega, né? Então, e assim era, e eu não sabia. E eles começaram a bater nos copos. Todo mundo começou a bater no copo e eu olhar para um lado, olhar para o outro e eu não entendia. E eu disse, mas o que tem, né? Faleceu alguém que tá todo mundo batendo no copo e eles botaram uma cadeira no meio. E assim, cara, eu sou muito tímido, eu sou muito envergonhado. Principalmente assim no meio de muita gente, eu sou muito envergonhado. E eu comecei a suar, comecei a me dar um calor e os caras disseram, tu vai ter que falar. Eu digo, mas vou falar o quê, cara? Disse, canta em português, fala em português. E, cara, eu lembro que eu fiquei, acho que uma meia hora falando em português. Que eu já, né, tu pega o embalo e tu vai embora. Tu fica com vergonha na hora, mas depois tu vai soltando. E, cara, tinha uma meia hora eu falando e os caras tudo dormindo praticamente, né? Não entendiam nada que eu falava e eu falando. E a mesma coisa aconteceu na Bélgica, só que na Bélgica eles falavam inglês e eu não sabia, né? Tipo, a gente tem alguma noção, mas tu não né? Se conversarem contigo assim, tu fica meio perdido. E também fizeram eu cantar uma música e eu falei, cara, o que eu vou cantar aqui se vocês não vão entender nada? E tipo, agora nem vem, não lembro a canção assim que eu cantei, mas tipo, era só eu na frente de todo mundo dançando e os caras tudo me olhando, sabe? Não entendia nada. Acho que esse é o mico onde a gente paga. E é que nem o Lércio falou, depois é bom. Porque tu fala, cara, o que fizeram comigo eu vou fazer com os novos. Então a gente aproveitava, né? Até hoje acontece muito isso.
São brincadeiras tipo, canta uma música, eu não sei cantar, então canta o hino nacional. Aí você tem que cantar o hino nacional. Conta uma piada. Conta uma piada, imita um animal. É um negócio bem... Aí tem que imitar o animal, que barulho que ele faz. Essas coisas, assim, são muito engraçadas. Só que na frente de todo o pessoal, ainda mais no hotel, assim, a gente tá concentrado. Eles começam a bater no copo, aí tu tem que ir em cima da cadeira, fazer o negócio. E todo mundo fica olhando, né? O hotel todo para pra olhar. Às vezes tá no refeitório, tem outras pessoas também. Passa muita vergonha. No Ipiranga eles fizeram essa agora de imitar por exemplo, que animal tu é mais parecido. E só que, tipo, nossa, por isso que eu falo que o bom é quando tu já tá um pouquinho mais velho, que chegam os novos. Né? E como eu tinha chego, e aí então tinha mais a gurizada, e eles falaram, não, vamos deixar os G2, né, passar nessa e vamos botar os... E tipo assim, a gente fazia perguntas e, cara, tu morre dando risada porque é um negócio muito bizarro. Por exemplo, que animal tu se parece? Eu me pareço com um leão. Como é que faz um leão? Aí ficam imitando, sabe? Então, tipo, é uma brincadeira, é um negócio sadio, mas ao mesmo tempo tu paga um mico, sabe? Então, assim, acho que de engraçado mesmo é... Qual a experiência mais desafiadora vivida no futebol? Vai lá. Eu acho que o futebol é muito competitivo. Quanto mais sobe de nível, você tem que competir mais. E isso são experiências. Mas que para tu viver isso, você tem que estar preparado. E caso você não esteja, você e o clube que você tá pagam muito caro para isso. Então essas experiências, elas vão te motivando a tu trabalhar cada vez mais, a você buscar sempre o melhor, porque ao teu entorno tem muitas pessoas que criam expectativas, a torcida, a imprensa, o clube. Então isso é um desafio. Quanto mais você sobe a escada no nível que você joga ou está, vai ficando mais desafiador. Eu acho que, cara, é bem por esse lado mesmo, né? O cara que tá ali tá sempre competindo, né? Principalmente quando chega novos companheiros. Mas, cara, o que eu entendi, assim, do desafiador é que, na verdade, tudo é um ciclo, na verdade, né? Por exemplo, eu saí de casa muito novo, né? Pra mim foi um desafio muito grande porque eu saí de casa com 10 anos. Né? E eu tive todo o suporte por trás disso porque meu pai foi jogador. Eu sempre falo que o meu pai foi minha inspiração no começo, né? Porque, cara, é que nem o Lércio disse, tudo, e quando tu vai subindo de degrau a degrau, as coisas vão mudando, né? Por exemplo, cara, eu lembro que eu não tinha, vamos dizer, naquela época, R$10 para comprar passagem. Né? E aí eu ficava, será que vale a pena? Será que não vale? Vou continuar? Não vou? Então eu acho que daí já começa o desafio, sabe? Depois quando tu tá, né? Quando tu já chega num nível assim mais alto, obviamente que a competitividade ela te exige muito mais, né? Mas eu lembro que quando nós chegamos na seleção em 2016... O Galo disse para nós, muitos atletas, quando chegam aqui, eles acham que já cheguei no meu teto, né? E é aqui onde começa realmente a carreira de um jogador, vamos dizer assim, né? Porque, claro, né, a maioria ali, todo mundo já estava empregado em outros clubes, mas, cara, a responsabilidade... E o desafio que tu carrega vestindo a camisa da seleção brasileira é um negócio assim surreal, sabe? É uma coisa sem palavras. Eu lembro a gente, cara, era da seleção olímpica. E tipo, nós já tínhamos esse desafio, vamos dizer, de vestir essa camisa. Então acho que desafios, cara, eu tenho esse pensamento, obviamente que tu compete, que nem eu falei, mas quando tu tá ali, vamos dizer, entre aspas, tu já tem como é que eu posso falar a palavra? Assim, não é que tu já esteja estabilizado, mas eu acho que esse momento mesmo desafiador é quando tu quer ou não quer. Vou ser jogador de futebol ou não vou? Cara, o que eu tenho que deixar pra trás pra mim ser um jogador de futebol? Né? Eu sei que, claro, que nem eu falo, eu tive apoio, suporte familiar, mas muitas coisas na minha vida que eu fiz
eu fiz sozinho, errei sozinho e acertei sozinho, sabe? Então, pra mim, no começo é um desafio maior do que quando tu tá lá, já, sabe? Claro, quando tu tá ali, tu não pode deixar baixar, né? Mas quando tu vem de baixo, cara, tu tem que construir um negócio muito, muito sólido, sabe? Muito firme pra te não... Pô, deu uma batida ali, me desestabilizei e vou voltar. Então eu acho que o desafio maior de um jogador de futebol, eu sempre falo que é uma coisa assim que muitos falam, ser jogador é fácil. Claro, é fácil, eu sempre falo. Claro, é muito fácil, o Messi, os caras que estão ganhando milhões. É muito fácil mesmo. Mas, cara, tipo, ninguém vê o que tu passa no dia a dia, a tua família. Tu ficar, às vezes, 20 dias longe da tua família, né? Tu ficar... Às vezes, tu vai pra outro país, o cara vê a própria história do Suárez. Um cara que ficou 1 ano praticamente longe da esposa dele. Eu tive em Castanhal agora, o presidente do meu time lá também ficou 2 anos nos Estados Unidos porque a esposa dele não tinha o visto e eles não eram casados. Só que mesmo eles fazendo o casório deles, eles não puderam. Teve uma burocracia. Então, assim, ser jogador, cara, não é fácil. Porque aí depois muitos falam, em rede social, tu vai abandonar, mas tu tinha potencial pra mais, mas não sei o quê. Mas, cara, é o que eu falo, o pessoal só te vê a tua imagem, eles não vê o que acontece no dia a dia. Então, assim, que nem, tipo, a gente tá aqui hoje, o dia de amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é o que eu falo, eu não sei da vida do Laércio, ele não sabe da minha, eu não sei da tua, ninguém sabe do que acontece no dia a dia. Então, claro, se torna fácil quando tu já tá bem estável, tu tá ganhando fortuna, aí é muito mais fácil. Mas ser jogador de futebol é um negócio muito difícil, muito difícil. Eu concordo. Ele entendeu melhor a pergunta do que eu. Eu acho que a parte mais difícil, mais desafiadora é realmente o começo da carreira, né? Porque ninguém sabe se você vai se tornar um grande jogador ou não. Você pode se tornar um jogador profissional, mas daqui a pouco não vai ser um grande jogador. Então, por que chega num nível da vida profissional ficar fácil? Porque fez muita coisa, deixou muita coisa para trás. Tem um preço, né, a se pagar. Quando a gente é novo, são muitas as ilusões, entre aspas, que nos aparecem, que a gente precisa enfrentar e precisa saber separar o que vai te aproximar da tua carreira e o que vai te afastar. Então essas decisões são muito importantes, porque uma decisão que você toma errada num momento crucial, ela pode acabar com a tua carreira antes mesmo de ter começado. Mas o G2 falou tudo, eu concordo que a parte mais desafiadora é o começo. É tudo isso, né, cara? É um negócio que, tipo, é o que a gente fala, se nós for falar realmente o que acontece, assim, cara, é um negócio muito mais do que... Porque é o que eu sempre falo, até a gente vendo o amador aqui jogando, tu perde um jogo, tu empata o jogo, tu não presta, não sei o quê. E, cara, tipo assim, ninguém sabe se tu dormiu bem, se o teu filho tá bem, se a tua esposa tá bem, sabe, se teus pais estão bem. Então, tipo assim, o torcedor, ele é muito apaixonante, na verdade. Ele pensa pelo lado do clube, ele não vê o lado do atleta. Porque simplesmente ele quer que o atleta vai ali, treine, jogue, ganhe e tá tudo certo. Se perdeu, não presta, e se ganhou, tu é o melhor. Né? Então eu vejo o futebol, cara, bom, Laércio mais do que ninguém também pode falar, que é um cara que viveu nisso. E como as coisas hoje em dia estão muito mais fáceis do que era, né? A gente, vocês têm 32 anos, cara, mas então volta 15 anos atrás, volta 20 anos atrás. Eu falo por mim, eu fui ter meu primeiro celular com 17 anos. Fui ter meu primeiro carro com 22 anos que o Bruges, na Bélgica, me deu. Sabe, e hoje em dia, tu vê os guris tudo subindo, tem que ter o último celular, tem que ter o último, sei lá, o último carro, mas tipo, e mora na concentração. E eu vejo muito disso que são os empresários também que estragam, sabe? Eu não, assim, em particular, realmente eu não sei o que eu vou fazer, né? Quando eu, assim, literalmente, pendurei a chuteira, né? Esse ramo do futebolístico aqui também pode me dizer, é um meio assim, né? Desculpa a palavra, um pouco, ele é meio sujo, sabe? Ele é meio sujo porque, cara, eu vivi muitas coisas onde pessoas queriam ganhar em cima de ti. Sabe, eu lembro que quando eu tava na Bélgica, eu tinha um contrato milionário pro Atlético de Madrid, de 5 anos, e o cara que tava comigo naquela época pediu uma fortuna pros caras,
sabe? Então, tipo assim, pô, sabendo que eu ia ganhar dinheiro e ele ia ganhar dinheiro, mas o que ele quis? Ganhar dinheiro antes que eu ganhasse, sabe? Então, é um negócio, assim, bem complicado, sabe? Eu não sei, cara, se eu vou ser um empresário, se eu vou partir pro ramo mesmo do futebol, mas, assim, eu tenho certeza que eu falo, na verdade, o que muitos falam. Não, eu quero ser diferente. Eu já ouvi todo mundo falando isso. Mas, cara, é o que eu digo, por esses 15 anos, 20 anos, né, que eu tô em volta, se eu me permitir ir para esse lado empresarial de futebol, de jogadores, de captar jogadores, eu acredito que eu faria totalmente diferente das experiências que eu tive. Né? Porque, primeiro, cara, se ele é o meu atleta, quem vai me dar dinheiro é ele. Não sou eu que vou ganhar dinheiro nas costas dele. Ele que vai ter que ganhar para nós ganhar. Né? Então, cara, o futebol é um negócio assim que, pô, aqui tu pode passar horas e horas que nunca vai ter um fim, porque é um meio que, é que nem o Lércio disse, uma decisão errada no momento que tu tá bem, cara, acaba com a tua carreira, sabe? Acaba com a tua carreira assim, ó, do dia pra noite, da noite pro dia, e não tem coisa que pode te colocar na glória, como o futebol, mas ao mesmo tempo te colocar no fundo do poço. Cara, claro, todos os ramos, na verdade, tem isso. Mas, né, eu acho que é que o futebol ele é muito visado, né, cara? É uma coisa mundialmente. Se tu botar 10 esportes, vamos dizer, 10 trabalhos ali, cara, muita minoria vai escolher outra coisa, sabe? Então, velho, é um negócio assim que é uma dor de cabeça gigantesca. Como é ter G2 no time, como é ter Laércio no time? Cara, o que eu vou te falar? É uma coisa diferente. Não conhecia pessoalmente, mas quando ele estava no Caxias, até o meu empresário entrou em contato com ele, né? O Eliomar, o cara ali de Venâncio Aires. E eu comecei a acompanhar mais, né? Porque, na verdade, eu não sabia que ele era daqui, né? Porque, claro, a gente, né? Uns tomam uns rumos, outros. Depois a gente, né, começou a se conhecer e ter uma pessoa hoje como ele do lado, eu acho que é uma coisa assim muito motivadora, né? Nós estamos até jogando um campeonato ali em Arroio do Meio juntos e por isso que eu digo que águia conhece águia, né? E a gente até jogou ali no CTC e né, a gente nunca jogou juntos e nem contra. Mas, cara, tu olhar pro Laércio, tu falar ele é jogador, o cara já, mais ou menos, quem conhece já vê as características que ele tem, né? Um cara muito forte na bola aérea. Então, assim, principalmente eu, né? Quando a gente tá jogando juntos agora, sempre procuro ele, né? Porque é um cara que pode totalmente nos dar resultado, né? Porque eu sempre digo que uma bola parada resolve muito o campeonato. E, cara, ter ele do lado, assim, é uma coisa que fica mais fácil e ao natural. Um cara que sabe jogar, um cara que, por mais que, volta a repetir, a gente nunca jogou junto, mas pela experiência, pelo convívio, né, de quem joga futebol, tu tem uma leitura diferente, tu tem uma leitura um pouco mais avançada do que os outros, né? Então, cara, ter ele assim do lado... Nada, acho que não tem outras coisas, né, do que não ser coisas boas para falar. E que nem eu digo, a gente tá junto agora aí, espero que nesse amador aí a gente possa, já que não jogamos juntos no profissional, no amador ao menos a gente possa estar brilhando muito aí na frente. Eu acho que a minha visão sobre o G2 ela é ampla, assim, porque todos os times que eu vi ele jogar na TV, porque a gente nunca jogou contra e nem a favor no futebol profissional, os companheiros dele procuravam ele pra jogar, né? Procuravam, vou dar a bola nele que ele vai organizar o jogo. E se ele fazer isso no profissional, óbvio que ele vai fazer aqui. É uma coisa simples de se ver, né? Então, dentro de campo eu vejo que muitas vezes o jogo fica mais... Não sei se encardido é uma palavra no português muito usada, mas às vezes o jogo fica mais complicado, truncado, né? E precisa ter um cara que... trata bem a bola, né? Que faça alguma coisa diferente. A gente tem, né? É bom de jogar com um cara assim. E o G2 dispensa comentários sobre qualidade. Não é eu que tô falando, todo mundo consegue ver, né?
E consegue decidir muito jogo na bola parada, tanto dando assistência quanto fazendo gol. Às vezes a gente brinca, né, que tem muitas coisas que às vezes no amador você não consegue fazer com jogadores que estão jogando no amador, e com ele a gente faz e fica fácil. Até no domingo no jogo a gente tava rindo. Mas é coisa do futebol. Essa leitura apurada que ele tem pelo fato da experiência dele. E como pessoa, é isso aí que vocês estão vendo. Fala muito, brincalhão. Mas... eu sou divertido. Eu acho que, cara, mas eu sou uma pessoa também muito fácil de fazer amizade. Sou uma pessoa muito verdadeira, né? Eu acho que quando eu gosto, e quando eu não gosto, eu não preciso, eu converso com ele aqui e vou ali falar mal, né, dele, assim, de ti. Então, eu sou um cara muito transparente. Sou isso realmente que vê, né? Um cara onde acertou na vida, errou, como todo mundo, né? Mas o meu jeito de ser eu nunca mudei e eu acredito que nunca vou mudar, né? Eu sempre digo que na vida, enquanto a gente não morre, né, nós temos muitos momentos que nós vamos aprender, muitos momentos que a gente vai errar. Isso é uma coisa do ser humano, né? Então, assim, eu acredito que, que nem o Laércio mesmo falou, acho que quando tu joga com alguém que te entende, e não dentro de campo, e sim pelo fato de conviver com muitos, né? Muito vestiário, as coisas se tornam mais fáceis, né? Então, acho que, que nem ele falou, dispensa comentários e é isso aí. Eu acho que é muito importante salientar, eu sempre falo isso principalmente para minha família, que no futebol, que foi o que eu vivi, e o G2 também, quanto mais o atleta sobe de nível, mais humilde ele é. E olha aí, o G2 tá aqui pra vocês falar, às vezes eu me sinto envergonhado de estar junto com o cara, fazer coisas que o cara não faz, por que eu faço? Então isso fala muito dele, fala muito de mim. O que fez vocês pararem de jogar futebol profissional? Cara, sinceramente, assim, eu não sei ainda se essa é a palavra certa. Não posso te dizer 100% que eu parei de jogar profissional, né? Ainda busco alguma coisa que também, obviamente, que favoreça a mim e a minha família, né? Eu sempre falo que, cara, quando tu é solteiro, né, se te oferecerem pra te dormir embaixo da ponte e ganhar 10 reais, tu aceita. Mas quando tu constrói uma família, quando tem uma família, já é diferente, né? O pensamento total neles. Então, assim, não descartei essa possibilidade de voltar a jogar no profissional, né? Parei o ano passado porque eu precisava resolver umas coisas, né, familiares, umas coisas que ficaram pendentes. E assim, então não posso dizer que estou 100% afastado, ou vamos dizer, encerrado a minha carreira no profissional, mas sim já com um pezinho aqui, né, no amador, onde joguei o ano passado, esse ano também. Então, assim, ainda vou estudar e analisar o mercado esse ano. Aí sim, se realmente eu ver que é uma coisa que não vale mais a pena para mim e para minha família, aí sim eu posso dizer que literalmente eu pendurei as chuteiras, até porque, graças a Deus, no meu histórico, eu sou um cara que nunca tive lesões, né? E eu acredito que isso influencia muitos atletas hoje em dia a pararem mais cedo por causa disso. Eu falo no exemplo do meu pai. Meu pai parou de jogar com 30 anos quando estava no Juventude porque machucou o joelho. E antigamente quem machucava o joelho tinha que literalmente parar de jogar futebol. O meu pai até brinca comigo, ele diz que hoje, se eles tivessem a tecnologia que nós temos hoje, os antigos, eles jogariam muito mais que nós, né? Mas assim, então, cara, esse eu tenho um ponto positivo, né? A única, assim, lesão minha foi o pubis, que eu operei em 2015, quando eu estava na Bélgica. Mas assim, graças a Deus, assim, de lesões mais graves, eu sou um cara que pode dizer que sou privilegiado. Então, que nem eu falei, vou estudar mais esse ano, né? Vamos ver como vão as coisas, e aí, final do ano que vem, se eu ver que realmente não vale mais a pena para mim, para minha família, aí eu literalmente vou pendurar a chuteira. É aquela história, né? A gente nunca pode dizer nunca. Eu parei de jogar, mas se aparecer algo que for extraordinário, eu volto. Só que, por enquanto, não apareceu, mas
O que pesou muito na minha parada foi as lesões. Tive muitas lesões na minha carreira, lesões graves, e isso me atrapalhou bastante no questão de rendimento e das dores também. Isso que me fez realmente parar. E sempre que eu tive no futebol, eu pensava muito no pós-futebol. Então, às vezes eu tento mais um ano, eu perco um ano fora do futebol. Eu prefiro seguir já um novo rumo, que seja fora do futebol, antes, e pensar no meu futuro, na minha qualidade de vida daqui a alguns anos, daqui 15, 20 anos. Daqui a pouco, se eu forçar muito agora, pode ser que eu tenha algum problema físico daqui de 15, 20 anos. A gente não sabe o dia da manhã, mas eu penso dessa forma. Acabou, né? As boas acabaram. Quais as principais diferenças do futebol profissional e futebol amador? Cara, acho que é a rotina, né? Acho que a rotina que o futebol profissional te dá e também as oportunidades que ele te oferece, que é totalmente de um amador, né? Que um amador tu joga os finais de semana, né? Enfim, num contexto geral assim, eu acho que, cara, até me fizeram essa pergunta na final do regional, né? Então, assim, é um negócio que, cara, já diz, profissional, né? Muito regrado, né? O cara hoje em dia que não é regrado, o cara sofre. Eu falo por mim mesmo, capaz que se eu fosse um pouco mais regrado, sei lá, talvez eu estaria hoje jogando em alto nível, podemos dizer assim. Mas, cara, eu acho que o profissional e o amador, ele já diz tudo, né? A diferença de um pro outro, nesse quesito, eu acho que também no financeiro, que nem eu falei, eu nunca tinha jogado futebol amador. E, cara, pelas loucuras que eu vi do futebol amador aqui, eu falo aqui no Rio Grande do Sul, eu vi muitos atletas não jogarem profissional, por exemplo, um gauchão, para jogar um amador, em questão financeira, né? Que tem lugares que é absurdo, né? Que te pagam, tu fala, cara, eu quero tanto. Não, isso tá no nosso orçamento. Pô, não é possível, sabe? Então, aqui, vamos dizer, no Rio Grande do Sul, hoje, pro nosso futebol amador e futebol profissional, eu sempre falo pros caras, obviamente que o profissional tu tá mais preparado, tu treina todos os dias e tal, tá mais regrado. Mas em questão financeira hoje, aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que tu tira Grêmio, Inter, Caxias e Juventude, os clubes que podem te oferecer alguma coisa melhor. Financeiramente falando, sabe? Financeiramente. Porque o amador hoje em dia, ele tá num patamar assim, e cara, e na verdade só tem a crescer, né? Só tem a crescer, eu até tava com contato do pessoal de Santa Catarina que, tipo, cara, é uma coisa assim que, né, se tu botar no papel, aí tu até fala, pô, por que eu não fiz isso antes? Por que eu tava me matando, vamos dizer, todos os dias? Mas só que, claro, cara, profissional não tem, o gostinho é diferente. Claro, eu sou uma pessoa que, indiferente ou independente do lugar que eu vá, se eu jogar no futebol de areia, se eu jogar no salão, se eu jogar em qualquer lugar, eu sou um cara muito competitivo, um cara que gosta de ganhar. Mas eu acho que, cara, futebol profissional e amador, eu acho que não tem discussão a nível mundial. A nível daqui hoje, o financeiro do futebol amador é muito forte. O amador e profissional, o nome já diz, mas no futebol profissional a gente levanta da cama e sabe que você precisa treinar, você precisa estar bem, cuidar do teu corpo. Os preparadores físicos sempre falam que é treino, alimentação e descanso. Treino, alimentação e descanso. É isso que vai te deixar melhor fisicamente, o teu rendimento vai aumentar. Então, essa rotina do profissional ela é diária, mensal, anual, por anos, por temporadas, né? No amador é diferente, porque às vezes tu vê o cara que ganha bons salários ou valores financeiros bons, mas também trabalha, não treina todo o tempo. Isso faz diferença. E aí, o cara que é profissional, como ele exerce muito da profissão, ele tem algumas tomadas de decisões melhores, fisicamente daqui a pouco ele tá melhor, algumas coisas nesse sentido. Mas, como falou, hoje no Rio Grande do Sul, o amador é quase um absurdo. Eles quase batem de frente com o futebol profissional dos times do interior. Só que, daqui a pouco,
Se tu consegue melhorar de nível no futebol profissional, você consegue mudar o rumo da tua vida. E no amador talvez não consiga, né? Pelo fato de... Momentâneo, né? O profissional tem um teto muito maior do que o amador. Você consegue chegar a pontos que é impossível chegar no amador. Então, essa é a minha visão. Essa é a grande, pequena e grande diferença. É isso aí, moçada. Fechou, né?